Amém. Glória a Deus. Que lindo, né? Ver as nossas crianças ministrando ao coração de Jesus. E com certeza, o coração delas foram ministrados também. E nós fomos ministrados. Eu fui ministrado, você foi? Amém? Glória a Deus. Nós estamos então, nesta noite, celebrando a Cristo, o Senhor das nossas vidas. A ressurreição. Foi numa manhã de domingo como essa, que Jesus saiu daquele sepulcro. Levantou-se dentre os mortos, e vivo está para o século dos séculos. Amém? Eu quero deixar uma palavra breve para você nesta noite, porque ainda nós teremos a mesa da comunhão com os irmãos, nesta noite ainda. Quero que você abra comigo na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Versículo 18 diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Amém? Se você é uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus, o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você é alguém que foi comprado da escravidão do pecado, e hoje você é livre. E esse preço não foi preço de ouro nem de prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes de que o Senhor declarasse em Gênesis 1, haja. Esse Cordeiro já havia sido morto, já havia sido escolhido para morrer no meu lugar e no teu lugar. Como diz uma canção bem conhecida nossa, não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz, foram os nossos pecados que o levou até lá. Mas eu faço uma pergunta, porque foi num domingo, no primeiro dia da semana, que Jesus ressuscitou. E se Jesus não tivesse ressuscitado? E se Jesus não tivesse ressuscitado no terceiro dia? Pois Ele trouxe as boas novas do reino. Ele cumpriu o seu chamado e o seu propósito de morrer na cruz. Mas se Ele não tivesse ressuscitado, será que toda a pregação de Jesus, todo o sacrifício dele na cruz teria valido? Se não houvesse ressurreição? Amados, a ressurreição ela é muito importante para a fé cristã. Por isso eu quero ler com você primeiro Mateus 28. Abra comigo em Mateus 28. Amém? Acharam? A partir do versículo 1, preste atenção. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena, vocês viram aqui as crianças, né? Encenaram
essa passagem aqui. Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou às mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e conte aos discípulos que ele ressuscitou e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Amém? Aqui nós temos o relato de Mateus, o relato da ressurreição de Cristo. Então é fato, é verdade que Jesus ressuscitou. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Mas qual a importância da ressurreição de Cristo para nós cristãos? Abra comigo em 1 Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Versículo 12, diz assim: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque alguns de vocês afirmam que não haver ressurreição dos mortos. Por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé de vocês também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, nós estamos mentindo em nossa pregação. E se nós estamos mentindo em nossa pregação, a nossa fé é vã, é inútil. Deixa eu falar aqui, porque de repente você tem esse pensamento, é só para tirar algo, tirar esse espinho. Quando a palavra diz que Jesus ressuscitou, é porque realmente Ele ressuscitou. Não foi uma ressurreição espiritual, como alguns creem, da linha da qual eu vim antes de me converter. Que Jesus ressuscitou em espírito, mas quem pode ressuscitar em espírito? Se a ressurreição é a ressurreição do corpo. Então, de fato e de verdade, creiam no que eu digo. Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitou, vamos levantar todos daqui e vamos embora deste lugar
e vamos viver as nossas vidas do jeito que nós queremos. Porque tudo isso aqui é mentira. Tudo isso aqui é balela. Tudo isso aqui é como muitos falam, tudo isso aqui é fanatismo religioso. É tudo engano. Mas Jesus ressuscitou. Aleluias. Eu quero falar de duas importâncias, porque nós não temos muito tempo. Duas importâncias da ressurreição de Cristo para o cristão. A primeira, confirma, se Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou, isso confirma a divindade de Cristo. Porque Jesus, quando esteve caminhando entre os homens, em alguns momentos, Ele diz, eu sou. Quando Moisés pergunta ao Senhor, como eu falarei aos filhos de Israel no Egito? O que direi sobre ti? Diga, eu sou o que sou. Um discípulo, acho que foi Felipe, ele perguntou, mostra-nos o Pai e isso basta. Ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Por que perguntas? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então a ressurreição, ela confirma a divindade de Jesus, confirma que Jesus é Deus. Alguns pregam que Jesus não é Deus, talvez um Deus menor. Não, Jesus é Deus. Você crê nisso? Amém? Olha a declaração, veja como Jesus é Deus. Olha a declaração em João 10. Vamos lá em João 10. Versículo 17 e versículo 18. Olha só que coisa maravilhosa, essa declaração de Jesus. Ele diz assim, o Pai me ama, pois sacrifico minha vida. Olha, ele está dizendo, eu sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Veja o que Jesus está dizendo, ninguém pode tirar a minha vida. Nenhum homem da face da terra pode tirar a minha vida. Você consegue entender isso? Pensa no pastor Marcelo chegar e falar assim, ó, ninguém tem poder para tirar a minha vida. Alguns ririam. Claro que, como? Se eu quiser tirar a vida do pastor Marcelo agora, eu tiro. Mas eu não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus. Jesus fez essa declaração diante dos homens. Homens malignos. Pessoas que estavam ali querendo tirar a sua vida. Ele diz, ninguém pode tirar a minha vida. Ele continua declarando. Olha, tenho autoridade. Ele está dizendo, eu tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o meu Pai me ordenou. Se você tivesse entendido, você tinha dado um glória a Deus. Jesus diz, eu tenho autoridade para entregar a minha vida à morte, e tenho autoridade para reavê-la. Aleluias! Você tem esse poder?
Qual homem aqui, ou mulher que está aqui, qual ser humano que está sentado numa dessas cadeiras tem o poder de entregar a sua vida e depois reavê-la? Será que eu, pastor Marcelo, posso afirmar isso? Eu vou entregar minha vida, porque eu quero entregá-la, por um propósito, que está no coração do Pai, mas depois de morto, eu vou reavê-la. Você já teve parentes que faleceram? Eles conseguiram reaver a vida? Todos morreram. Todos morreram. E não puderam reaver a sua vida. Jesus foi o único homem. Ele foi o único homem que entregou a sua vida à morte. E depois de 3 dias, tornou a reavê-la. Nós estamos falando que a ressurreição, ela afirma a divindade de Jesus. Só Deus tem o poder sobre a morte e a vida. A ressurreição, então, é o selo, é a autenticação da nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã, é sem valor a nossa fé. Pois Jesus seria apenas um homem comum. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a mensagem das boas novas, a mensagem da cruz, haveria apodrecido juntamente com o seu corpo lá no sepulcro. Foi mais um homem com boas intenções. Foi mais um homem com uma boa palavra. Foi mais um homem que se entregou por uma boa causa. Mas tudo isso acabaria, apodreceria juntamente com ele. Mas Jesus, já falei várias vezes isso, para ficar bem gravado. Mas Jesus, ao 3º dia, reaveu a sua vida, ressuscitou. E isso confirma que Jesus era o Deus entre nós. E o nome do menino será Emanuel, Deus conosco, Deus entre os homens. Jesus era, naquele tempo, Deus caminhando entre os homens. Aleluias. Pois João diz: e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluias. Então essa é a importância da ressurreição. Sem ressurreição, como eu falei, vamos fechar o livro e vamos embora. Amados, as pessoas não entendem, mas é isso que faz a diferença da fé cristã, das outras crenças que existem. Eu sei que isso é um jargão evangélico. Quando dizem de Buda, quando dizem de Allan Kardec, quando dizem de outros líderes religiosos, todos morreram, Confúcio. Todos morreram, mas nenhum deles tinha o poder de reaver as suas vidas. Só Jesus. Só Jesus. Aleluias. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia. Será que nós conseguimos entender que isso é que faz a diferença? Por que você acha quando... Eu vou acabar pregando muito. Por que vocês acham que quando os guardas que ficaram desmaiados,
chegaram até as suas autoridades e disseram o que realmente aconteceu. As autoridades pagaram esses soldados para mentirem, porque se aquela notícia se espalhasse, eles diziam, a coisa vai ficar pior do que nós achamos que está. Então diga que foi roubado o corpo dele. Mas não adiantou. Não adiantou as mentiras. Não adiantou os engodos. Porque nós estamos aqui hoje. E estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Aleluias! Glória a Deus! Amém? Vamos ver a segunda importância. Abra comigo de novo lá em Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Vamos ler de novo do 14 em diante. Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé de vocês, que vocês têm, é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês, que vocês têm, é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Neste caso, todos que adormeceram, crendo em Cristo, estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais indignos, os mais dignos de pena em todos os homens, em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morreram em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois, todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Aleluias. Olha, que Paulo diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, no versículo 18 diz assim, 19. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida aqui, aleluias, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Essa é a segunda importância que eu quero falar nesta noite. Se a sua esperança com Cristo é até o último dia da sua vida aqui na terra, somos dignos de pena. Mas se Cristo ressuscitou, sendo a primícia dos ressurretos, então nós temos esperança de uma vida eterna depois daqui. Porque se Cristo não ressuscitou, não há vida eterna. Apenas, como alguns pensam, eu morri e acabou. Não acabou. Continua. Mas se você estiver em Cristo, vai continuar bem. Vai continuar bem. Mas se você não terminar com Cristo, não é boa a eternidade que te espera. Então Jesus, Ele ressuscitou. E quando Ele vier em sua glória, os nossos corpos, se estivermos mortos, serão ressuscitados e estaremos com Ele para todo o sempre. Aleluias. Abra comigo em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, versículo 4. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13.
em diante. Mais declarações maravilhosas de esperança para mim e para você. Quem está em Cristo tem esperança. Eu costumo dizer que quem está com Cristo, a esperança não morre. Porque a esperança é Cristo. E Ele está vivo. Versículo 13 em diante diz assim: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, porque para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Eu estou diante de um povo que tem esperança aqui? Amém? Só quem tem esperança, diga amém aí. Amém. Versículo 14: porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, uma voz de arcanjo e com um toque de trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Aleluias. Jesus é a esperança da ressurreição. A esperança de que não acaba aqui. A esperança de que há uma eternidade a ser vivida na presença de Jesus. Jesus, Ele conquistou para mim e para você a vitória. Porque o último inimigo a ser vencido, quem lhe sabe, será a morte. E estaremos com Ele naquele lugar aonde não há dor, não há sofrimento, não há lágrimas, não haverá morte. Aleluias. E tudo isso é possível porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Amém? João 11. O Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 25 e 26. Então disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morto. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Aleluias. Ele está falando isso para Marta. Ele diz: você crê nisso, Marta? Eu quero perguntar: você crê nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Quem crê em mim jamais morrerá? Quem crê em mim jamais morrerá? Mas os homens morrem, nós morremos. Ele não está falando de uma morte física. Ele está falando da morte eterna. Daqueles que rejeitaram a Cristo. Daqueles
que não o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque aquele que está em Cristo saiu da morte para a vida. E aquele que está em Cristo, quando este corpo morrer, Jesus, como eu espero esse dia. Quem me conhece de perto sabe, eu só não quero ir antes do tempo, mas eu espero muito esse dia. E se um dia eu morrer, e essas pregações são meio coisa, né? Tem uns pastores que morrem depois que falam essas coisas. Mas Deus é que sabe, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não vejo a hora de estar na vida com Ele. Porque quem morre no físico aqui é que vai começar a viver a verdadeira vida na eternidade com Jesus. E tudo isso foi possível por quê? Jesus entregou a sua vida, mas tinha autoridade para reavê-la. Tudo isso é possível porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso para Ele? Se coloque de pé nesse momento.